Ei menino, sou o professor Paulo Robledo, de redação, e eu estou aqui para te apresentar um projeto que é sobre técnicas de redação. E eu quero começar a falar para vocês a respeito do texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia mais cobrada em concursos e vestibulares. E para isso é importante a gente compreender o que quer dizer, o que seria, quais são as características de um texto dissertativo argumentativo. É importante você perceber que dissertar nada mais é do que você falar sobre um assunto, debater, discutir, opinar. Às vezes uma simples conversa, às vezes você expõe um ponto de vista, você fala sobre o resultado de uma partida de futebol, você quer falar sobre relacionamento, você está dando opinião. Isso é dissertar. É muito importante você perceber que a partir do momento que você traz argumentos para defender essa ideia, esse ponto de vista, o texto passa a ser dissertativo argumentativo. É importante você perceber a seguinte situação. Quando nós estamos produzindo um texto dissertativo, é importante você perceber que o autor tem de ser impessoal. Apesar do texto ser seu, você está escrevendo, mas tem de ser impessoal, ou seja, evitar verbos e pronomes na primeira pessoa, ou situações como, na minha opinião, eu acho isso. Por quê? Apesar de ser de sua autoria, você tem de ser impessoal. Então procure usar a terceira pessoa, procure trazer a impessoalidade. Percebe-se, compreende-se, nota-se. A outra coisa que você tem de analisar também é que o leitor é qualquer pessoa de diferente religião, de diferentes escolhas políticas. Então é importante você analisar que é um leitor universal. Isso quer dizer o quê, professor? Que você não vai falar diretamente com esse leitor, apesar de ter alguém que vai ler o teu texto. E dentro desse contexto, que é importante você ter muito cuidado, evitar colocá-lo, ou seja, colocá-lo em questão, trazer a interlocução. De certa forma, você pode dizer, você deve perceber isso. Quando o aluno escreve dessa forma, ele está trazendo o receptor para participar do texto. E isso não deve ser feito na redação. Então, não deve haver a interlocução. Uma coisa importante que você tem que perceber também é que no texto dissertativo argumentativo, você precisa defender um ponto de vista, você precisa se posicionar a respeito de um tema. Por exemplo, se o tema for caminhos para combater as práticas de bullying nas escolas brasileiras, e aí você diz que a má educação no ambiente familiar e a ausência, a falta de projetos educacionais de agregar, de integrar alunos no seio escolar, são, na verdade, os motivos para que estas práticas, estas agressões verbais e físicas ainda ocorram nas escolas brasileiras. Você vai defender esse ponto de vista durante todo o texto. Esta é a tese. Ou seja, você vai defender no texto inteiramente o que você expôs lá na introdução, tá certo? Isso é tese. Então, a tese você tem de apresentar obrigatoriamente na introdução, tá certo? E como é, professor, que eu vou defender esse meu ponto de vista? Como é que eu vou defender esse meu posicionamento? Aí você tem duas situações. A primeira, você tem que ir atrás de informações. Se você afirma que, segundo a FUVEST, aumentou em 23% os casos de práticas de bullying nas escolas brasileiras, isso é um fato, isso é uma informação. Isso quer dizer o quê? Que, a partir do momento que você for dar o seu posicionamento, a sua opinião a respeito desse dado estatístico, isso se torna um argumento. Se você diz que isso é um número exorbitante, ou se você diz que esse número é abaixo do esperado, das expectativas, isso é o seu argumento. Aí você vai explicar os motivos pelos quais esses 23% são exorbitantes
ou, na verdade, eles estão abaixo da expectativa. E aí você está diante de um texto dissertativo, argumentativo. Lá na frente, você vai perceber que existe uma proposta de intervenção para mudar o cenário, para reverter o quadro caótico. E aí você precisa também analisar toda a estrutura, todos os contextos para tentar intervir de maneira coerente e respeitando os direitos humanos. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. E menino,